Eu me pergunto como Caliveir e os outros estão fazendo agora. Quando Leylin se recuperou debilmente, sentiu que todo o seu corpo ia desmoronar. Mesmo com um AI-chip, caí nesse estado, sem falar nas situações deles. É melhor eu encontrá-los rapidamente. Seria realmente terrível se eles caíssem em uma armadilha ou encontrassem outras bestas selvagens. Leylin tirou uma poção de cor vermelha da bolsa da cintura e abriu o bujão de madeira. Ele derramou o líquido vermelho em suas feridas. Asterisco is. Asterisco névoa branca subiu continuamente da ferida. Leylin cerrou os dentes, o rosto um pouco torcido. Depois que a névoa branca se dispersou, uma membrana vermelha cobria a ferida e o sangramento já havia parado. Também havia fechado a ferida. Leylin balançou as mãos e notou que seus movimentos não eram restritos. Esta poção hemostática é muito boa, mas é muito dolorosa quando está sendo usada. Leylin resmungou, tirou outra poção de cor azul e engoliu em seco. A poção azul era doce e carregava a fragrância do pão branco. Leylin sentiu seu corpo ficando muito melhor e também recuperou alguma força. Ele saiu do arbusto e encostou-se a uma grande árvore para descansar. Aí, Chip. Para esse gás alucinatório, há algum remédio contra isso? Como sabia que o único perigo ali eram as partículas alucinógenas de gás, Leylin não se importava em resgatar seus outros membros do partido. Se realmente não fosse possível, então Leylin viraria a cabeça e voltaria para a academia para informar os professores enquanto oravam por eles. Sugestão: a água doce tem boas propriedades protetoras contra a infiltração das partículas de gás. O AI-chip respondeu. Freshwater, hein? Leylin abriu a garrafa de água e encharcou um lenço, envolvendo sobre o nariz e a boca antes de voltar para o local anterior. Eu pensei que tinha corrido muito longe, mas eu nem sequer fui 1000 metros. Leylin refez seus passos. Momentos depois, quando voltou para onde o grupo de 5 se separou, ficou um pouco sem palavras. Aí, Chip. Digitalize a área em frente e forme um mapa. Como sabia que o caminho à frente estava cheio de partículas de gás alucinógenas, Leylin ainda se sentia muito vulnerável, apesar de sua salvaguarda. Bip! Scan concluído. Uma imagem apareceu na frente dos olhos de Leylin. Onde os 5 estavam mais cedo, havia uma depressão com enormes cogumelos saindo dela. Estes cogumelos eram extremamente grandes e quase tão altos quanto um ser humano. Cada um deles era de uma misteriosa cor púrpura, com muitas manchas negras formando a imagem de um humano com dor. Que tipo de cogumelos são estes? Comparando ao banco de dados. Nível de similaridade: cogumelo com cara de aranha 98,7%, cogumelo com forro de lança 74,5%, flor de guarda-chuva roxo 23,3%, cogumelo com cara de aranha? Leylin pensou em uma imagem que vira em um livro de fotos da biblioteca. O cogumelo com cara de aranha é uma planta muito misteriosa. É capaz de emitir partículas de gás alucinatórias extremamente fortes, e pessoas com constituições fracas e outros seres inteligentes não serão capazes de resistir a elas. Frequentemente atraem feras voadoras e convivem em harmonia com elas. Parece que os 2 Red Eyes de Ravens de antes foram atraídos por eles. Leylin notou alguns ossos no caule do cogumelo roxo, alguns pareciam pertencer a humanos, e alguns eram de várias criaturas. No entanto, esses tipos de plantas perigosas deveriam ter sido limpas em torno de nossa área escolar, a menos que tenham sido transferidos para cá apenas recentemente. Leylin conjeturou e repentinamente sentiu calafrios em seu corpo como se tivesse descoberto uma parte de uma conspiração. Balançando a cabeça, isso não é algo que eu possa atender agora. É melhor eu me apressar e procurar por Neela e pelos outros e depois ir embora imediatamente. Com a ajuda do AI-chip, encontrar os outros membros do seu partido provou ser extremamente fácil. Raynor estava deitado não muito longe, com uma das coxas empalada em um galho. Parecia que ele havia se metido nisso. Não muito tempo depois, Caliveir também foi encontrado. Neste momento, ele parecia um lunático, partindo-se de uma enorme rocha negra. Ele não conseguia nem ver Leylin se aproximando e foi derrubado por Leylin no final. Quanto a Neela e Lilice, elas eram as mais sortudas. Não muito depois de saírem,
eles haviam se enredado em algumas videiras. Quando Leyline os encontrou, eles ainda estavam vestidos com o brilho do puti verde acelerado. E na verdade não foram feridos de todo. Leyline levou os 4 para longe do cogumelo com cara de aranha. Quando ele encontrou um riacho, ele jogou todos eles na água. Esta foi a sugestão dada pelo Aiship. Com a água fria e gelada do riacho invadindo os narizes e gargantas de Cariveir e dos outros, seus corpos começaram a convulsionar violentamente. Coug, coug! Cariveir e os outros começaram a tossir violentamente. Leyline moveu os poucos para o chão plano e os colocou de costas. Ele então pegou uma arma e entrou em uma postura defensiva. O que aconteceu? Cariveir esfregou a cabeça dolorida e se apoiou. Você ainda se lembra do que aconteceu antes? Leyline chegou na frente de Cariveir. Sim. Eu lembro agora, nós nos encontramos com o urso violento montanhoso e até mesmo alguns lobos dirizes. Cariveir tocou o corte em seu rosto. Foi você quem nos salvou. De fato. No entanto, o que encontramos não eram bestas ferozes. Vou explicar quando os outros acordarem. Leyline apontou para os outros, que pareciam estar recuperando a consciência lentamente. Quando os poucos deixaram o domínio dos cogumelos com cara de aranha e engoliram enormes quantidades de água fresca, suas mentes começaram a clarear novamente. Leyline explicou a questão dos cogumelos com cara de aranha para eles. Quanto a si mesmo, ele disse que teve sorte em evitar as situações porque tinha um item que poderia resistir a alucinações. Depois de ouvir Leyline, as expressões de Cariveir e dos outros não eram nada boas. Leyline! Obrigado! Eu te devo minha vida! Disse Cariveir solenemente. Nós também! Niela e Lilice falaram ao mesmo tempo. Quanto a Rainor, ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu dela. Eu sugiro que todos vocês melhor cuidem dos ferimentos em seus corpos primeiro. Leyline apontou para a punção na coxa de Rainor. Bem, eu tenho um pouco de pó medicinal aqui. Você precisa disso, Rainor? Cariveir sentiu o item em seu corpo e depois pegou uma garrafa de pó medicinal da bolsa da cintura e deu para Rainor. Leyline sentiu um cheiro e soube que era remédio do mundo comum. Embora tivesse certa eficácia, ainda era incomparável a uma poção de hemostasia. A festa lentamente tratou as feridas em seus corpos. Rainor era o mais ferido e seus lábios eram tão pálidos quanto a neve. Suas pernas estavam muito grossas com gaze. Cariveir conseguiu encontrar uma vara para ele usar como uma muleta, para que ele pudesse ao menos andar. Os físicos dos magos já começam a diferir daqueles dos humanos normais. Com a ajuda de poções, feridas que não são muito severas geralmente terminarão a cura em algumas noites. O que devemos fazer a seguir? Cariveir olhou para Leyline. Embora ele fosse o líder do partido no nome, o desempenho de Leyline fez ele abaixar a cabeça. Você ainda pode andar? Perguntou Leyline a Rainor. Eu definitivamente posso andar. Não, não me deixe para trás. Rainor apressou-se a se apoiar na muleta. Então é melhor nos apressarmos e partiremos. Leyline pensou nos cogumelos com faces da aranha e em suas próprias previsões. Ele tinha um sentimento sinistro sobre os acontecimentos recentes. É isso mesmo. Niela e Lilice concordaram em uníssono, parecia que já tinham medo desse lugar. Minha poção acalentadora. Isso foi algo que eu passei 5 Magic Crystals. Ao longo da jornada, Niela lamentou. Isso ainda está bem, olhe para mim. Cariveir ajustou o saco. As coisas mais importantes foram as 12 garras de Red Eyes de Raven como se fossem a prova de completar a missão. Ele então apontou para o tornozelo. Nas pernas, tufos de pelo preto já cobriam as panturrilhas e começavam a se espalhar até a coxa. Embora uma semente do Nimblegras possa permitir que você corra rapidamente, suas habilidades reprodutivas são muito grandes. Depois de usá-los, você definitivamente estará contaminado. Se você não correr de volta para a academia para cuidar disso, você poderá em breve se tornar um homem peludo. A aparência exterior é uma coisa. O mais importante é que, se a grama ágil viver no corpo de um humano por muito tempo, haverá propriedades venenosas.
Naquela época, você só pode amputar sua perna. Caliveir disse com uma expressão resolvida depressa. Embora ele ainda usasse uma expressão inexpressiva, seus passos obviamente aceleraram. Depois de sofrerem o ataque dos cogumelos de cara de aranha, os 5 ficaram facilmente assustados no caminho de casa. Qualquer rumor de lobeiral ou o sopro do vento os deixariam nervosos por algum tempo. Quando eles finalmente viram o cemitério da Floresta dos Ossos Abissais, Leylin jurou que nunca havia encontrado este cemitério tão amável até agora. Senha. Desta vez, o cachorro de 2 cabeças perguntou com voz feminina. O osso abissal é fundamental, disse Caliveir lentamente. A senha muda sempre que um certo período de tempo passou. No entanto, a senha será naturalmente contada com antecedência para aqueles que saem em uma missão, como eles. Correto. O cão de 2 cabeças permitiu que eles passassem e voltou a ser uma estátua na plataforma. Leylin finalmente soltou um suspiro de alívio quando entraram nos portões da academia. Embora não houvesse mortes nessa missão, eles ainda se depararam com vários perigos ao longo do caminho. Se não fosse pela ajuda do AI Chip, era muito provável que o grupo deles tivesse sido eliminado completamente. Vamos! Entramos em primeira mão em nossa missão. A expressão de Caliveir se afrouxou e ele sorriu. Quanto a Lilice e Neela, os 2 pareciam aliviados também. Os 5 caminharam em direção à área da missão. Caliveir ficou na frente do balcão enquanto os outros 4 esperavam ao lado. Neela, as missões causaram tantos ferimentos ou mortes no passado. Leylin sentiu que a atmosfera estava um pouco fora. O número de vítimas na área da missão tinha obviamente aumentado, e havia maldições e soluços ouvidos de tempos em tempos. Normalmente, não temos tantos. Eu posso garantir isso. Neela olhou para os muitos acólitos com expressões escuras em seus rostos. Parecia que não só eles falharam em suas missões, mas também pagaram um alto preço por eles. Veja! As missões foram atualizadas. Leylin levantou a cabeça e viu um aviso pendurado no canto superior da parede negra, com palavras vermelhas marcantes. Atenção! Houve um aumento significativo nas criaturas perigosas ao redor da academia. Esperamos que os acólitos que saem no futuro sejam mais cautelosos. Se você não é um acólito nível 3, recomendamos que você fique por dentro. Estas palavras eram um tamanho maior do que as outras e foram escritas em uma fonte vermelha impressionante. Por trás do aviso, havia uma nova missão escrita em vermelho. Missão: descubra a origem das anomalias nas proximidades da academia. Recompensa: 500 Magic Crystals, informações de alto nível sobre 3 tópicos à vontade ou um modelo de magia aprimorado. Esta missão é categorizada como extremamente perigosa, seja prudente ao aceitar esta missão. 500 cristais mágicos, informações de alta qualidade em 3 tópicos ou até mesmo um modelo de magia melhorado, exclamou Leylin. Se eu tivesse tantos cristais mágicos! Lilice também foi intimidada pela generosa recompensa.